Meus irmãos, vamos ao texto da palavra do Senhor, da qual será pregado aqui exposto. Marcos, capítulo 1, versos 7 e verso 8. Marcos, capítulo 1, versos 7 e 8, por favor. Leitura da palavra do Senhor, só esses dois versos apenas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versos 7 e verso 8. Acompanhe a leitura comigo com toda a reverência, porque é a palavra do Senhor lida. Será exposta e aplicada certamente aos nossos corações. Marcos capítulo 1, versos 7 e 8, diz assim: E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, te clamamos. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós necessitamos ouvir a sua voz. Estamos aqui reunidos para isso, Senhor. Para ouvir a tua voz, a tua palavra, o teu direcionamento, a tua instrução, Pai, tão necessária para o nosso caminhar. Senhor, admoesta-nos, consola-nos, exorta-nos, ensina-nos. Certamente, Senhor, se assim o fizer, nós cresceremos na graça e no conhecimento, praticando esta boa palavra que tu revelaste a nós. Deus precioso e Deus eterno, que possamos, com fidelidade, Senhor, ter essa palavra pregada e, acima de tudo, praticá-la, para glorificar e bendizer o teu santo nome, honrando em pensamento, em ação, em fala, em tudo quanto o Senhor preparou de antemão, para que pudéssemos assim fazer. Nós rogamos, Pai, continua conosco, pedimos, Pai, esta boa graça, esse bom favor teu, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Eu usei um texto paralelo a esse, dias atrás, em outro evangelho, né? Não outro a parte de Jesus, porque o evangelho é de Cristo Jesus, não é do Marcos nem do Mateus, é de Cristo, tá certo? A biografia escrita se dá aqui por Mateus, por Marcos, né? Por Lucas, por João. E naquela ocasião eu estava dizendo a vocês, falando a vocês a respeito da necessidade, e aí claro, o sermão baseado nisso, do arrependimento. Aqui nesse ponto que nós acabamos de ler aqui, eu quero tratar com vocês a fala, especificamente, de João Batista. Como um tema aí, a declaração de João Batista. Tá certo? A declaração de João Batista. Nesses dois versos apenas que nós acabamos de ler aqui. Mas permita-me inseri-los dentro do que estava acontecendo aqui, para que a gente entenda claramente do que nós vamos tratar, do que a palavra do Senhor vai falar aos nossos corações. Já tem falado e continuará falando. Marcos capítulo 1, irmãos, esse tema aqui escrito, vamos dizer assim, nesse capítulo 1, anuncia o princípio do Evangelho de Cristo Jesus. Eu não estou falando o princípio da igreja, prestem bem atenção. O princípio do Evangelho de Cristo Jesus, naquilo que o próprio Cristo Jesus, o Verbo encarnado, falaria agora às pessoas, os seres humanos que viveram naquela época e também que ecoa aos nossos corações. Marcos 1 começa a dizer isso. Ao fazê-lo isso aqui, ele apresenta um personagem, uma personagem, né, seria a melhor colocação, chamado João. E o ofício dele era batizar. Por isso João, o Batista, tá certo? Hoje nós temos alguns sobrenomes por aí, não tem? Fulano Batista, não sei o que lá Batista, não é? Tem um pastor, inclusive do nosso sínodo, o nome dele é Mário Batista, é o único batista presbiteriano, não é? Porque o sobrenome fala Batista, não é verdade? Mário Batista, tá certo? Mas olha só, Batista, ou batizar, era o ofício de João. Tá bem? Este era o ofício dele. João, o Batista. Na forma corriqueira aqui, João Batista. Né? Então, ele é apresentado, não somente aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, mas também ali você vê Mateus, você vê João, né, falando a respeito disso. E ele é apresentado como um mensageiro que prepara o caminho do Senhor Jesus. Tá certo? Ele é mencionado, ele é mostrado, João Batista, como aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus, claro, no aspecto terreno. O testemunho de João Batista aqui, as multidões que queriam ouvi-lo, era de que Jesus é maior do que ele.
Você leu no texto aí. João Batista estava dizendo, olha, esse que está vindo aí é maior que eu. Essa era a declaração. Esse era o testemunho dele, não é? Inclusive, aqui retrata exatamente o testemunho de João Batista. Não que Cristo precisasse de um testemunho de algum ser humano. Não, mas isso aqui corrobora uma promessa, uma profecia já do Antigo Testamento, que viria a voz que clama do deserto. Esse aqui, João Batista, para anunciar o Messias, não é? Aquele que viria. Relembre-se, inclusive, que houve um período conhecido como período intertestamentário, que vale ali entre Malaquias e Mateus, tá certo? Aquele período de cerca de 400 anos, pela qual Deus não falava diretamente através de um profeta. Tudo bem? Quando retorna essa fala por intermédio de um profeta, esse profeta é esse aqui, João o Batista. E ele não aparece, como eu disse em outra época aqui, ele não aparece falando receba a chave, receba a vitória, receba isso, não. A mensagem de João Batista era uma conclamação ao arrependimento, porque era chegado o reino de Deus. Tá certo? Ele estava chamando as pessoas ao arrependimento. Essa é a mensagem central do Evangelho. Cristo, na verdade, é o tema central do Evangelho, e a mensagem central do Evangelho é o arrependimento. Então João Batista ele estava falando exatamente isso. As multidões que iam ouvir João Batista, e elas afluíam por toda a circunvizinhança de onde ele pregava, de onde ele falava, elas ouviam que Jesus era maior do que ele. Esse Messias era maior do que João Batista. A tal ponto que João Batista ele não se considerava digno, como você leu aí no texto, de se encurvar, né? De curvar ali e desamarrar, desatar as sandálias dos pés do Messias, dos pés de Jesus. Olha só o que era esse cenário. Em seguida aqui, então, Jesus Cristo ele é batizado por esse João Batista, que era primo dele. Vocês sabem bem disso na história, né? E isso aconteceu lá no Rio Jordão. E aí, então, que o Espírito Santo, ele desce, né? Vamos colocar assim, em forma corpórea de pomba. E aí se ouve também uma voz do céu, é ouvida uma voz do céu, isso ouvido por todos, dando testemunho acerca de Jesus. Estão lembrados? A voz do céu, este é o meu filho, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Aqui é um cenário da própria Trindade. Jesus, o Deus Filho, o Deus Pai falando, tá certo? E o Espírito Santo, forma corpórea de pomba aqui naquele momento do batismo de Jesus. Jesus não foi batizado porque ele tinha pecados. Absolutamente não. Tanto é que quando ele chega em João, fala, me batiza. João fala, não, quem precisa ser batizado aqui sou eu. É o Senhor que tem que me batizar. E Jesus fala para ele, não faça isso, me batize para que a lei se cumpra. Deixa assim acontecer. Tá certo? Jesus veio para que a lei se cumprisse, para que ele cumprisse, na verdade, a lei em nosso lugar. Relembre o porquê que Jesus fez isso também. Nenhum de nós poderia cumprir a lei, porque nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, rebelião contra Deus, transgredimos a lei de Deus, ferimos a santidade de Deus em Adão, não é verdade? Nosso primeiro pai, Eva, consequentemente, Adão e Eva, não é verdade? Os nossos primeiros pais, no sentido de serem representantes da humanidade, e aí então, esse pacto ele foi quebrado. Deus envia Jesus Cristo para que Jesus Cristo, então, cumprisse a lei, e Jesus Cristo não tinha pecado. Se o batismo, alguns arrogam, é para a remissão dos pecados, se o batismo é para que os nossos pecados fiquem nas águas batismais, então resolvam essa equação. Por que Cristo Jesus foi batizado? Pecado. Percebe como é falha essa outra interpretação? Não é esse o sentido. Entenda? E olha só, não adiantaria sequer tomar um banho de água se fosse por a imersão, ou aspersão, aspergir a água na cabeça das pessoas, ou um pouco mais de água, a efusão, não adiantaria nada disso, se não houvesse um arrependimento de fato, porque a mensagem do reino é arrependei-vos. Percebe ou não? Olha o cenário que estava aqui desencadeando. Então, após isso, o Espírito Santo conduz, sai daqui da cena do batismo, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Ele foi tentado pelo diabo. Mas quem conduziu Jesus ao deserto foi o próprio Espírito Santo, onde lá ele é tentado por 40 dias, sem sucumbir. Vocês conhecem a história, eu estou resumindo e colocando vocês no contexto, só para vocês entenderem essa declaração de João Batista. Então Jesus ele vence o diabo, Jesus ele vence a tentação, e em seguida ele se reúne novamente
aqui aos seus apóstolos, e ele fica sabendo da prisão do primo dele, de João Batista. Nesse cenário, eu estou dando um salto temporal, João Batista foi preso por pregar o evangelho que não agrada, por pregar o evangelho genuíno, tá certo? O arrependimento, para denunciar o pecado. Lembram de Herodes? Contraindo um casamento ali que não era muito daqueles corretos, se não por inteiro, ele estava denunciando. Ele estava conclamando as pessoas para que voltassem ao eixo, para que voltassem ao trilho. Então, para Jesus aqui, essa prisão, vamos entender dessa forma, seria aqui um sinal, não que ele não soubesse, entenda? Seria um sinal, aqui a prisão de João Batista, né? O anúncio do evangelho como ele é. Então ele começa a anunciar, novamente, que o reino de Deus é chegado. Chegou o reino de Deus, é chegado. Nesse ponto, ele começa aqui, agora, a chamar com mais ênfase os primeiros apóstolos, discípulos naquele momento, para ensiná-los. É nesse ponto aqui, percebe? O ministério aqui de Jesus, irmãos, ele foi marcado nesse momento em especial, e depois ali se desencadeando até a crucificação, e até pós-crucificação, porque Cristo é poderoso, mas o ministério de Jesus ele foi desencadeado aqui pelo seu poderoso ensino. As pessoas se maravilhavam, mas como que pode? Olha isso, eles se maravilhavam com o ensino de Jesus, com como Jesus ensinava, a forma com que ele falava e tratava, e o poder não estava simplesmente em palavras soltadas ao vento, o poder estava no próprio Jesus, que é Deus. Ele não era, não, ele é Deus, percebe? O Deus Filho, e nesse sentido aqui, este ensino, naquele momento, era acompanhado de prodígios, era acompanhado de maravilhas. Você tem vários milagres que Jesus efetuou. E claro, não somente ele, mas dando um salto temporal um pouco mais à frente, pelos apóstolos, pelos discípulos, evidentemente para a confirmação do ministério desses apóstolos e discípulos, porque o crivo da Bíblia ainda não tinha fechado. Nós não tínhamos ainda do Gênesis ao Apocalipse, percebe? Então aquilo servia também para a confirmação tanto do ministério de Cristo Jesus, não que ele precisasse confirmar nada, mas isso as pessoas verem, tá certo? E também os apóstolos, quando executavam ali milagres, curas e vários outros, né, sentidos ali pela qual o próprio Jesus disse que eles fariam. Então olha o que aconteceu. No final do capítulo 1 de Marcos, são apresentados vários relatos a respeito disso que eu estou falando aqui a vocês. São vários relatos. Você tem aqui a cura de um endemoniado, você tem aqui o endemoniado lá em Cafarnaum, você tem a cura da sogra de Pedro, né? Muitas outras curas, no verso 32, muitas outras curas que não dá nem para relatar, muitas outras coisas que Jesus fez, Jesus aqui curando um leproso, a cura de um paralítico, né? Aí, iniciando já o capítulo 2, são vários prodígios e vários milagres que eram acompanhados por conta do ensino do próprio Jesus, que estava naquele momento falando às pessoas, não é? Eles não tinham visto coisas assim semelhantes, não é? Como aconteceu na época de Cristo Jesus. Então, é aqui então que a gente volta para o ponto da declaração, esse é o contexto primário, é o ponto que nós voltamos à declaração de João o Batista. Remeta à sua mente o que é de fato uma declaração. Eu não estou falando aquela do imposto de renda, evidentemente que não, não é? Mas há uma conotação a respeito disso. Uma declaração, irmãos, é algo aqui que é relatado sobre outra pessoa, ou um evento, não é? Olha o que aconteceu, uma confirmação, um apontamento. João Batista estava fazendo exatamente isso. Tal declaração aqui, de forma geral, ela pode ser vista como boa ou má. Nem sempre uma declaração é boa, porque depende de quem fala, de quem está declarando, não é verdade? Pode ser uma falsa declaração. Pode ou não pode? Pode ser uma falsa declaração. Depende de quem fala, ou até mesmo de quem está falando, de quem se está falando, a respeito de quem está se falando. Pode ser algo bom e pode ser algo ruim. Nesse sentido, nós sabemos que é algo bom. Estava declarando a respeito do Salvador do mundo, o Messias, não é? E este evangelho que foi descrito aqui por João Marcos, esse é o nome dele, talvez nem todos o conheçam, tá certo? Era João Marcos o nome dele. Nós o conhecemos por Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Mas o nome dele mesmo é João Marcos. Tudo bem? Ele tinha aqui um propósito de testemunhar acerca do Cristo e contar do que os outros testificaram a respeito de Cristo. Por isso que ele fala da declaração de João Batista. Ele não somente fala de Cristo, o João Marcos, mas ele relata um tal de João Batista, um profeta, também declarando a respeito de Cristo. E é uníssono a fala deles. É a mesma coisa. A de João, o apóstolo, o outro João, não o profeta,
o Batista, o outro João, tá certo? Também é nisso. Mateus também é nisso. Lucas, a mesma coisa. Eles falam exatamente de Jesus no mesmo sentido, na mesma toada. Nesse trecho aqui, ele está falando, que nós lemos aqui, do testemunho de um homem chamado João Batista, no qual declara que Jesus é de fato o Messias prometido. Ele abre aqui a cortina, né? Mesmo que ali com um pouco de dificuldade, porque a época que ele estava vivendo, as pessoas estavam vivendo num aspecto totalmente pecaminoso também, como em várias outras épocas, mas aqui em especial, né? Sob o jugo de Roma, ele fala, olha, o Messias chegou, o Messias prometido por Deus, ele está entre nós já. Então o testemunho dado sobre alguém aqui relata a relação que se tem com esta pessoa. João Batista estava falando, a minha relação é, eu sou servo e ele é Deus. Eu sou pequeno e ele é grande. Ele é o Messias e eu sou simplesmente aqui um profeta de Deus que estou falando a respeito dele. João Batista estava declarando exatamente isso. E sobre esses aspectos, de forma objetiva, vamos aqui ver algumas lições, na verdade, do que o verso 7, especificamente, e o verso 8 diz para nós a respeito dessa declaração de João o Batista. Pois bem, em primeiro lugar, irmãos, João Batista, esse profeta, não é? Levantado por Deus, já falado por Isaías, não é? Surgirá uma voz que clama do deserto, e surgiu, que é o João Batista, o profeta daqueles que Jesus deu testemunho, falando, olha, nascido de mulher, não tem o João Batista, tá certo? Jesus dando testemunho dele, agora é ele que testemunha sobre Jesus. E ele declarou, a declaração de João Batista, ele declarou que o Messias estava próximo de vir. Olha a progressão de como foi falado isso. Veja o verso 7. Marcos capítulo 1, verso 7, está aqui na tela. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Bom, aquele a quem João Batista anunciava, irmãos, havia sido esperado por todo o Antigo Testamento. Tem noção que é isso? Todo o Antigo Testamento estava falando acerca do Messias. Apontando para o Messias, apontando para um que redimiria o seu povo, apontando para um que viria de fato. Desde o Gênesis, se você notar bem, quando ele é chamado daquele de semente da mulher, o que viria da semente da mulher aqui, que esmagaria a cabeça da serpente, até Malaquias, onde ele é chamado de sol da justiça. O Antigo Testamento inteiro estava falando desse Messias. Gênesis capítulo 3, verso 15 para frente, está falando de Cristo Jesus em todo o processo redentivo. Tá certo? Vai vir o Messias virá, o Messias esmagará a cabeça da serpente. Nós sabemos que isso aconteceu na cruz do Calvário, tá certo? E veja, agora ele proclama, o João Batista, a aparição de Cristo Jesus de uma forma breve. Ele está breve, vai aparecer, está aqui para, não é, se revelar a nós. Ele estava dizendo isso aqui, preparando o povo, inclusive, para que acolhesse Jesus, abandonando os seus pecados e se rendendo a ele. Aquele a quem João anunciava, era e o é, vamos colocar no tempo passado e presente, e sempre será, era, é e sempre será, o Cordeiro de Deus, na verdade, que naquele momento e agora no tempo presente, tira o pecado do mundo, como João capítulo 1, verso 29 diz para nós. Aquele a quem João estava anunciando que viria, esse é o primeiro ponto, era, é e sempre será o Filho de Deus, como diz João capítulo 1, verso 34. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, a quem João anunciava, seria a luz enviada ao mundo, o pão vivo que desceu do céu, a fonte de água viva inesgotável para salvar pecadores. Como diz a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Sempre foi sobre ele e nunca sobre nós. Sempre. As Escrituras aqui tratando sobre aquele homem a quem João Batista anunciava, ele disse que ele era o Cristo. E sobre isso, então, veja. Ele pregava aqui a mensagem que de fato estava próximo do Messias se manifestar. Agora saindo de Marcos, indo para Mateus, Mateus capítulo 3, no verso 2, volta-se a mensagem central do Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando João Batista anunciou que aquele que havia de vir estava próximo, que a sua chegada era iminente, ele diz exatamente isso, está próximo o reino dos céus. Está próximo, está à porta.
Não é algo que nós vamos ver daqui a 30, 40, 50, 200, um século depois de anos. Não! Era algo patente, latente a eles naquele momento, e de fato aconteceu. Jesus estava aqui prestes a se manifestar, não é, na sua primeira vinda quando ele pisou, o verbo encarnado veio, seu ministério terreno, ensino, curas, milagres, entre tantas outras nuances, não é, que Jesus aqui fez, ele estava anunciando exatamente isso. Bem como agora aqui ele estava prestes a manifestar, não é verdade? Também, depois que ele veio a primeira vez, a sua segunda vinda, que é o que nós aguardamos, que é o que a igreja aguarda. Jesus Cristo voltando para buscar-nos e nos levar para junto dele. João Batista estava anunciando essa conexão entre uma coisa e outra. Ele estava falando isso. Se Jesus não tivesse vindo de fato, é claro que ele não voltaria uma segunda vez, mas como era um plano redentivo do próprio Pai, o próprio Cristo encarnou, habitou entre nós, como preguei na semana passada, nasceu, sofreu, morreu por nós, não é? Ressuscitou, ascendeu aos céus e prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Não para um reino meramente terreno, mas para um reino eterno, da qual não teria fim, que foi o que nós tratamos aqui no começo do culto, no ato litúrgico. João Batista estava persistindo que o aspecto central era a convocação ao arrependimento, sem a qual nós não estaremos com Cristo Jesus. Ele estava falando isso. Estava falando, ele virá. João Batista prega que o arrependimento era e é ainda algo urgente para o reino de Deus. O reino de Deus exige essa urgência. Deus nunca quis que nós protelássemos uma decisão de termos a vida de fato com Ele. E essa decisão, não estou dizendo aqui que nós remetemos a nós mesmos, levantamos de manhã e decidimos. Eu já expliquei isso a vocês, que nós só podemos responder positivamente a Deus porque antes Ele nos regenerou. E no aspecto dessa resposta positiva, que é a conversão, ela não deve ser protelada. E João Batista estava conclamando as pessoas ao arrependimento. Tem algumas pessoas que pensam que o evangelho ele é uma espada, não é verdade, de um único gume. Mas na verdade não. O próprio Hebreus fala para nós, não é verdade, ela é uma espada de 2 gumes. Tá certo? Ela corta aqui num gume de um lado e do outro lado também. Ela é para salvação, mas também é para condenação. As pessoas pensam que ela é só para um lado. Ela também é para condenação. Para o ouvido dos incautos, aqueles que não querem de fato se arrepender. A palavra é pregada. Lembre-se das parábolas do próprio Jesus. O joio e o trigo recebem o mesmo nutriente, sim ou não? Recebem o mesmo sol, sim ou não? Mas são coisas diferentes. São ou não são? No dia da colheita vão para lugares diferentes. João Batista estava, entre outras palavras, voltando aqui ao texto, falando exatamente isso. O reino de Deus estava próximo de chegar. Aquelas pessoas não poderiam adiar a decisão delas. Elas deveriam remeter a sua decisão exatamente pelo arrependimento, pela entrega a Cristo Jesus. A mensagem aqui, ela continua e convoca, mesmo na atualidade, pessoas a acertar, aqui entre aspas, entenda isso, as suas vidas, tendo convicção de que são pecadores e se arrependendo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não temos controle sobre o dia de amanhã. O que nós sabemos é que é chegado o reino de Deus. Isso nós sabemos. Nós temos certeza disso. A vida passa, irmãos. O tempo aqui vai levando, né, os anos. Aí você uma hora está ali jovem, daqui a pouco você percebe que seu cabelo está caindo igual o meu. Daqui a pouco você vai, né, ficando um pouco com dor no joelho, igual o Joel aí, ó. É assim. A vida passa. Vai a juventude. Quando vai se percebendo aí, daqui a pouco está na meia-idade. Daqui a pouquinho na terceira idade. Não é assim? E depois, na eternidade. É ou não é? Hã? Juventude, não é verdade? Meia-idade, terceira idade e eternidade. Agora o ponto é essa eternidade com quem? Com quem é que nós estaremos na eternidade? João Batista está conclamando ao arrependimento. Para que haja uma entrega, não é verdade? Ele pregava aqui a mensagem, João Batista, para que as pessoas conhecessem o Messias que havia de se manifestar. Não era conhecer ele, era o Messias. João, capítulo 1, verso 26 diz: respondeu-lhes João. O João falando do João. Tá certo? Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Eu faço a questão protocolar, visível. Mas o invisível no coração tem um no meio de vocês que vocês ainda não conhecem. Eu estou anunciando aqui para vocês, ele estava falando para a turma. Eu vou mostrar para vocês quem ele é. Eu estou preparando, é uma obra de preparo. Quem de fato ele é.
profeta aqui, o João Batista, ele estava denunciando aqueles homens, não os homens em si, mas as práticas e as ideias erradas, equivocadas, os pecados que eles cometiam e o porquê que de fato eles deveriam se arrepender e conhecer a Deus, a Cristo. Ele falou aqui que aquele que ele anunciava estava no meio deles, eles não conheciam. Como que escama nos olhos, olha, está aqui já entre vocês. E vocês não conhecem, ou de repente conheciam de forma protocolar, não é? Algumas das pessoas que cercavam João até interrogavam João e até pensavam que era ele o Cristo. Perguntaram para ele também, mas você é aquele que haveria de vir? Perguntaram para João, é você o Cristo? O João enfaticamente diz que não, categoricamente fala, não, eu não sou o Cristo. Eu estou anunciando o Cristo, eu não sou o Cristo. Dizia que apesar de não ser o Cristo, o Messias já estava entre eles. João Batista tinha um propósito firme, que era levar as pessoas a conhecer Jesus. Entenderam? Ele tinha um propósito firme, levar as pessoas a conhecer Jesus. Eu não estou dizendo que ele converteria as pessoas. Ele levaria as pessoas a conhecer Jesus. Conheceu é outra coisa. É o segundo passo, obra do Espírito Santo de Deus. Mas o papel de levar as pessoas a conhecer Jesus é nosso. Ele estava falando, o reino de Deus chegou. O que vocês estão fazendo aí? Se arrependeram? Como é que você pode apresentar alguém para outra pessoa se você nem conhece? Seria estranho, não? Como é que eu vou apresentar um amigo, uma pessoa ali para, sei lá, para o Marcelo, não sei, para qualquer um dos irmãos ali, para o Fausto? Como é que eu vou apresentar uma pessoa para você que eu não conheço? Ah, não sei, ele estava passando aí, ó, isso aqui. Que sentido? Como é que eu vou apresentar alguém para outra pessoa que eu não tenho relacionamento? Que eu não conheço os gostos, o que de fato acontece, como ele direciona. Eu estou falando inclusive na pessoa de Cristo Jesus. Como é que nós vamos apresentar Jesus para alguém e nós não conhecemos Jesus? Por isso João Batista estava falando, olha, está no meio de vocês e vocês não conhecem. Arrependa-se, se entreguem a ele, tá certo? E aí sim, vocês caminham nesse sentido que eu estou dizendo a vocês. Muitas pessoas, elas entram, não é? Em uma igreja ou outra aí, acontece. A gente vê isso, muitos relatos disso. Para ouvir uma mensagem, às vezes, que agrada o coração. Conhece alguém assim ou não? Sim ou não? Para entrar na igreja, que não, graças a Deus, e se entrasse, pouco importa, nós pregaríamos a mensagem do Evangelho, gostando das pessoas ou não. Tem pessoas que entram em lugares que querem ser agradados, né? Essa mensagem açucarada é melhor. Ah, não gostei. Aí vai em outra igreja, essa aqui está um pouco melhor. Não gostei, pula para outra igreja. Tem gente que é assim. Tem pessoas que caminham desse jeito. Ela não quer uma mensagem cristocêntrica, ela quer uma mensagem que lhe agrada. Elas entram em igrejas para ouvir um pastor, talvez, ou quem quer que seja, até mesmo padre, de sua preferência. Não é? Eu estava vendo ali um videozinho do Nicodemos, do Augusto Nicodemos, do pastor Augustus. Ele estava dizendo uma coisa. Falou assim, olha, teve uma irmã que comentou comigo, os meus 2 pastores preferidos. Vocês já viram isso daí? Meus 2 pastores preferidos. Aí ele falou, poxa, legal, eu estou dentro desses meus 2 pastores preferidos. Augusto Nicodemos e Edir Macedo. Olha, realmente tem que estar com a mente bem dúbia em relação a isso. O que eu estou querendo dizer? Um prega a mensagem do Evangelho, outro não. Mas você percebe a cabeça da pessoa que disse isso? Ela está numa mensagem que agrada a ela. Entende ou não? Uma mensagem ali talvez antropocêntrica, de prosperidade, de qualquer outra coisa. Tá certo? Olha só. Ontem ainda eu ganhei um livro, né? Ganhei não, a Hanna ganhou um livro, né? Do Edir Macedo, foi? Tá ali. A gente vai colocá-la de escuro na porta. Então olha só. Porque as primeiras páginas que foram lidas naquele livro ali, meu Deus do céu. Não tem como alguém ler aquilo e, de fato, entender a Bíblia Sagrada. Não tem condições. Eu não estou fazendo chacota com isso. Não há condições. Ele está ali no carro. Se vocês quiserem, no final, convido vocês a lerem meia página. Aí depois vocês me falam. Tá bem? Olha só. Tem pessoas que fazem isso. Elas entram no lugar para ouvir um pastor que elas gostam. Ah, esse aqui, ele me agrada. Esse daqui, ele faz carinho. Sabe aquela coisa? Mas por trás está tosquenejando as ovelhas. Acontece isso. Tem outras pessoas que às vezes elas
entram porque alguma música agrada a elas. Essa música não tem nenhum problema, onde você se sentir melhor. Mas veja que o teu coração é enganoso. Se você se sentir melhor num lugar que não prega a palavra, que não está atrelado a isso daqui, vai embora de lá. Tudo bem? É isso que eu estou dizendo. Essa música me agrada. Tem uns que gostam do forrozinho de Jesus, gozaguinha de Cristo. Nenhum problema. Tem outros que gostam mais do sertanejo. Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. O que eu estou dizendo aqui é que nós não devemos tratar de coisas secundárias. Mesmo que isso confronte o nosso coração, nós devemos ouvir e procurar mensagens cristocêntricas, que falem do verdadeiro evangelho e não do falso evangelho. Ouvir uma música que agrada aos ouvidos, estão lá. Eu gosto daquele pastor, daquele pseudo-pastor, se a gente pode dizer assim. Eu gosto daquele camarada, eu gosto disso, eu gosto daquela igreja lá que o pessoal ruge como um leão, lá, aquela coisa toda, que batiza o povo aí com o que é? Eles pegam lá um batismo com balde, a pessoa põe um balde dentro da cabeça lá e batiza, essas bobagens todas que nós temos visto por aí afora. Eu gosto disso, isso daqui é bíblico, isso aqui mas bíblico não é. Elas fazem tudo isso, mas elas saem sem conhecer Jesus. Já notaram isso ou não? Não conhecem Jesus. É o que João Batista estava falando. Ele está entre nós e vocês não o conhecem. Ele está dizendo exatamente isso. Vocês estão dando base para qualquer outra coisa, mas não conhecem. Para nós, irmãos, nós devemos compreender e conhecer a Cristo. E como é que nós conhecemos a Cristo, irmãos? Como é que nós conhecemos a Cristo? Se não pela palavra revelada. Nós devemos conhecer a Cristo porque a salvação depende dele e não de nós. Percebe? É esta a mensagem de João Batista no sentido da declaração que ele está dando. A primeira declaração, ele está entre nós, o reino dele é chegado, ele está vindo, olha, ele está aqui. A mensagem é essa. A maior honra que alguém pode ter não é de conhecer, sei lá, ou qualquer rei desses aí que vocês queiram imaginar aqui terreno, não é? Um governador, talvez aqui o nosso, de São Paulo ou de qualquer outro estado, não é? A maior honra não é conhecer um presidente, e aí eu não sei nem se é honra, dependendo do país, em especial o nosso, não sei nem se é honra, tá certo? Não é conhecer um presidente, um jogador de futebol, uma atriz, um cantor, essa não é a maior honra. A maior honra é conhecer Jesus Cristo. Essa é a maior honra. E João estava falando exatamente isso. Eu estou anunciando aqui para vocês, não a mim. Um aí, está chegando. Esse é o Messias. É ele que vocês têm que conhecer. Vocês conhecem ele? Tem relacionamento com ele? O pastor Carlos hoje falou uma coisa interessante pela manhã. Citando, não isso, mas algo muito paralelo a isso, parecido com isso. Poxa, a gente tem um Deus imanente. Imanência é ele se relacionar conosco. Ele usou outras palavras, eu estou usando o atributo de Deus aqui, imanência. Ele é transcendente, nossa mente não o alcança, mas ele é imanente, se relaciona conosco. E olha que interessante, ele citou lá, o rei Charles, III, ele não vai sair da pomposidade dele lá na Inglaterra, ou onde quer que ele esteja, nesse momento que eu nem sei onde ele está, para chegar aqui e vir falar contigo. Ele vai fazer isso? Mas Cristo sim, que é o rei do universo. Você percebe? Então nossa maior honra é conhecer a Cristo. Nossa salvação depende dele, não de nós. Conhecer Jesus é tudo, irmãos, absolutamente. Porque o conhecimento dele é que nos dá a vida eterna. Assim sendo, meus irmãos, se você não conhece, você precisa conhecê-lo. Não é de não conhecer, de ouvir falar. Às vezes você ouviu falar, nós estamos num país aqui, majoritariamente, pelo menos é o que se diz, o IBGE, de cristãos. As pessoas ouvem falar, mas conhecer, o que eu estou dizendo aqui, é de ter relacionamento. É de saber mesmo que nosso Deus e nós somos ovelhas do seu pasto. Percebe? Do seu pastoreio, aliás. É de se relacionar com ele, não é? E veja, imediatamente nós devemos fazer isso. Porque o amanhã pode não chegar. Você já parou para pensar nisso? O amanhã pode não chegar para você e para mim também. Tudo bem? Bom, João Batista pregava a necessidade da real mudança para as pessoas que desejariam seguir a Cristo, que havia de se manifestar. Lucas capítulo 3, verso 8 e 9, eu estou usando aqui, se vocês perceberam, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá certo? A respeito desse episódio. Ele disse assim, olha lá, está na tela.
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista, irmãos, anunciava que aquele que estava para se manifestar estava próximo. E ele dá essa enfática fala aqui. Ele disse também que havia uma necessidade de mudança real. Não protocolar, não externa apenas, mas interna que refletiria no externo. Ele está dizendo exatamente isso daqui. Uma mudança da parte daqueles que de fato desejariam ver os seus discípulos de Cristo Jesus. Eles precisavam provar, está vendo as aspas aqui? Eles precisavam provar a respeito de uma vida frutífera. Eles tinham que ter uma vida frutífera. Se eles não tivessem uma vida frutífera, seriam discípulos de fato de Jesus? Conheciam de fato Jesus? Ele diz claramente, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Está na parte inicial do verso 8, não foi? Que nós lemos aí. Pois alguns diziam, pelo simples fato de ser descendente de Abraão, não, a gente é da linhagem de Abraão. Tinha algumas classes de pessoas ali, né? As que se arrependiam de fato, e eu falei isso numa outra pregação a respeito do tema arrependimento. As pessoas chegavam lá, algumas delas se arrependiam de fato, a ponto de confessar os pecados, eram batizadas também. Mas tinha uma outra classe de pessoas lá que falaram, não, vamos trazer aqui para o cotidiano. Basta que uma aguinha aí para mim, batismo, né? Tá tudo bem, eu sou filho de Abraão. Os fariseus estavam ali também. Percebe? Estavam arrazoando entre si, achando que era algo protocolar, meramente fazer coisas protocolares. O João Batista estava falando, raça de víboras. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vocês estão achando mesmo que só por vocês falarem aqui, nós somos filhos de Abraão, legal, está tudo certo, estão salvos por tabela? Se Deus quiser, até essas pedras que estão aí, Ele produz como filhos. Não depende da visão de vocês, do que é de fato, não é algo verdadeiro. Vocês têm que se arrepender, porque a mensagem principal do Evangelho era o quê? Arrependimento. Percebe? Pois bem, ele estava dizendo exatamente isso, e disse mais, e não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão. João Batista, ainda neste anúncio, declara que aquele Cristo que iria se manifestar, o reino de Deus, trouxe a ideia aqui nesse momento de julgamento para todos aqueles que vivessem uma vida sem pecados, não de não pecar mais, que vivessem uma vida de arrependimento, produzindo, pois, frutos dignos de arrependimento, e não uma vida de vir à igreja aos domingos, permita-me dizer, não uma vida de vir a um estudo bíblico às quartas, não uma vida simplesmente protocolar, de fazer coisas de crentes, já estou trazendo aqui para a nossa aplicação cotidiana, é viver uma vida de relacionamento sério, e eu não estou dizendo com isso que você não deva vir, eu não estou dando nenhuma base para desigrejados aqui. Você deve vir nos cultos, nos estudos bíblicos e tantas outras coisas que possa ser uma alavanca para a propagação da palavra ao seu coração, para você conhecer Cristo e anunciar esse Cristo para outras pessoas. Agora, ele diz também que nós deveríamos produzir frutos de arrependimentos, falando para eles ali, né? E se não produzíssemos frutos de arrependimento, tinha um machado que já estava posto. Aonde? Onde era que o machado estava posto? Na raiz. Como é que põe um machado na raiz? Vocês conseguem pôr um machado na raiz? Sim ou não? Não dá para pôr um machado na raiz. Humanamente falando, não. Você corta o tronco, você pode até chegar pertinho da raiz. Tá certo? O sentido aqui é de arrancar totalmente. Esse machado posto na raiz é o machado de Cristo. Aqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento, o machado já estava posto lá, e o resultado seria para aqueles que não produzissem frutos dignos de arrependimento, a extinção eterna, no sentido de lago de fogo, não extinção de aniquilação da alma. Nós não cremos nisso. Percebe?
E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, irmãos, é impossível que um cristão ele seja autêntico se ele não teve uma mudança real de libertação do pecado. É impossível. Nós precisamos abandonar o pecado. Precisamos fugir das obras da carne. Nós precisamos rejeitar qualquer mensagem que fale de uma graça. Olha só, preste bem atenção. Qualquer mensagem que fale de uma graça sem transformação. A gente tem que rejeitar isso. Uma graça sem transformação deve ser rejeitada. Porque a graça sem mudança de vida não é graça, e sim desgraça. Tá certo? Uma graça que não muda a vida do pecador não é graça. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pois bem, segundo lugar, a declaração de João Batista estava remetendo, ele estava dizendo, além disso, anunciando o reino de Deus que estava por vir, estava ali já entre eles não conheciam, eles precisavam se arrepender, eles precisavam produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, eles precisavam anunciar esse Cristo, ter relacionamento com ele. Além dessa declaração, ele dá uma segunda declaração. João Batista declarou que Jesus é maior, preste bem atenção, ele declarou que Jesus é maior do que quem anuncia. É um grande problema no nosso cotidiano, não é? Jesus Cristo é maior do que aquele que anuncia Jesus Cristo. Olha o verso 7 ainda. Olha o verso 7. Marcos capítulo 1, verso 7. E pregava. Quem pregava aí? Quem estava pregando? João Batista. Dizendo, olha a pregação dele. Após mim, vem aquele que é o quê? Mais poderoso do que eu. Percebe ou não? Do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. A segunda declaração de João Batista é: Jesus é maior do que quem anuncia. Quem é que estava anunciando? João Batista. Jesus era maior do que João Batista. Você anuncia? Anuncia. Jesus é maior que você. Percebe ou não? É esse sentido que ele estava declarando aqui. João considerou Jesus maior do que aquele que pregava, estava falando. Interessante que não são poucas as pessoas, pastores, dizem que são, né? Líderes religiosos que querem ser mais importantes do que o Cristo da mensagem. Conhece algum assim aí por aí afora? Eles acham que são mais importantes do que Cristo. Quase a quarta pessoa da Trindade, né? Semideus, semi-anjo, sei lá, qualquer coisa nesse sentido aí que vocês queiram trazer como titularidade, porque eles mesmos fazem isso. Surgiu até um aí, está dizendo que é o Papa Apóstolo, é o representante dos evangélicos. Porque os católicos romanos têm o Papa, agora tem um Papa Apóstolo, que é o representante dos evangélicos. Esses caras inventam cada coisa. São mais importantes do que o Cristo da mensagem, dizem eles, né? Ou acham eles, redondamente enganados. Redondamente enganados. Percebe? Querem ser mais importantes do que Cristo. João Batista está falando, não. Cristo é maior do que aquele que anuncia. Se é que estes assim anunciam. Se é que estes aqui anunciam. Alguns, quando são confrontados por pregação por causa dos seus erros, sabe o que eles fazem? Líderes religiosos, pastores, membros de igreja, de forma geral, sabe o que eles fazem? Eles se esquivam de muitas formas possíveis, como se eles fossem maior do que Jesus e a sua certeira palavra. Eles se esquivam, não, isso não. Aí inventam jargões, não toquei no ungido, e mais isso, mais aquilo outro. Inventam um monte de coisa quando são confrontados pela palavra. João Batista disse o contrário. Sabe o que ele disse? Eu sou pequeno e ele é grande. Foi isso que João Batista disse. Eu sou imperfeito e ele é perfeito. Eu sou pecador e ele é santo. E eu dependo dele. Foi isso que João Batista estava declarando. Ele era menor do que Cristo. Cristo é maior do que ele que anunciava. João Batista aqui disse que era inferior àquele a quem ele anunciava, porque o poder dele, Jesus, era maior do que João Batista. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. O profeta João Batista estava falando que o Cristo anunciado é mais poderoso que os pregadores que o anunciam. Se é que nós podemos falar que temos algum poder. Percebe? Por isso que ele dá algumas razões para pensar
dessa forma a respeito do Evangelho. João capítulo 1, dos versos 15 a 18. João capítulo 1, versos 15 a 18. Olha o que está escrito. Está sendo reproduzido aí na tela. Acompanhe. Está falando assim. João testemunha a respeito dele e exclama. Exclama. Isso aqui me chama muita atenção. Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, o que ele tem? A primazia. Por que ele tem a primazia? Porquanto já existia antes de mim. Já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olha o que ele está dizendo. Isso é muito importante. Isso. Nesses versos aqui, acerca desse episódio, desta declaração de João Batista, nós vemos aqui três coisas. Dentro dessa segunda lição. Segunda declaração. Três coisas. Primeiro, ele é eterno e ele já existia antes do pregador. Sim ou não? Ele é eterno e já existia antes de quem o anunciava. Não é? João testemunha a respeito dele e exclama: este é o quem eu disse, que o que vem depois de mim tem contudo a primazia. Porquanto já existia antes de mim, já estava lá. Quando? Não sei, ele é autoexistente. Ele já existia. Segundo, para o pregador trazer a mensagem, transmita isso como verdade, a verdade. Primeiro ele recebe da sua plenitude, poder, traduza isso como poder. E graça também, traduza isso como favor, que é o favor imerecido. Tá certo? Para depois, então, ele transmitir a mensagem. Para depois, então, ele transmitir a mensagem. Percebe? Ele diz aí, ó, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Terceiro, ele é o Deus Filho. É ele quem revela o Pai, para que nós possamos conhecê-lo. E ele relata isso. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Foi Cristo que o revelou, o Verbo encarnado. A palavra encarnada foi quem revelou Deus. Assim sendo, Jesus Cristo, irmãos, ele é mais poderoso do que quem quer que seja, que o anuncie. Nós somos apenas mensageiros, e somente isso. Ele é que é o dono da mensagem, que age aqui pelo seu Espírito. É ele quem converte pecadores. É ele quem transforma vidas. É ele. Maior do que o pregador. João Batista disse que ele era inferior ao que anunciava e ele se considerou indigno, inclusive, de desatar as correias das sandálias, não é? Não foi assim? De Jesus, lembra lá? E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, curvando-me, desatar as correias das alparcas, ou como aqui diz, desatar as correias das sandálias. Tá certo? João Batista aqui, ele estava se referindo, sabe do quê? A figura de um escravo. No texto original você vê isso. A figura de um escravo que lavava os pés das visitas e desatava as correias das sandálias para que aí então as pessoas pudessem descansar os pés. Quando João Batista fala isso, ele está fazendo essa figurativa, esse cruzamento de informações nesse sentido. João disse aqui que não se sentia digno nem de ser um escravo, era isso que ele estava falando. Ele não se sentia digno nem de ser escravo para desatar as sandálias dos pés de Jesus. Nem isso. Ele era muito, e nós somos muito inferior a quem Jesus era. Aí vem um camarada desses, coachings, e coloca aí e fala: não, quando eu olho para Jesus, eu não me sinto inferior a Jesus. Eu estou ali no mesmo padrão de Jesus. Vocês sabem de quem eu estou falando, talvez. Não é? E olha lá, cheio de gente lá ouvindo esse groselento, falar groselhas. Se acha, né? Mais importante do que Cristo Jesus. João estava falando: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Olha, um escravo desata as sandálias dos pés. Um escravo lava os pés. Eu, nem isso posso fazer, eu sou pior que um escravo. Ele se colocou no lugar de quem ele era, um pecador.
Percebe ou não? João declara humildade nas suas palavras aqui, não apenas nesse momento ele demonstra humildade, não. Também quando ele foi até João, Jesus foi até João e pediu para ser batizado, e lembra daquele que ele disse, mas você está vindo a mim, sabe, parece até que coçou a cabeça, né? Você está vindo a mim para eu te batizar? Na verdade eu preciso ser batizado. Sou eu que preciso ser batizado. O profeta está aqui, João, nos informando, dando uma mensagem a nós, que na verdade é um privilégio falar sobre Jesus. Falar sobre Jesus é um privilégio, pois nós não somos dignos de nada dele. Se você achar que é digno de alguma coisa de Jesus, você está redondamente enganado. Isso é graça, é favor imerecido. Você não merece, e eu também, muito menos. Mas ele concede a graça, que é esse favor imerecido. Nós não somos dignos de absolutamente nada. Ele está falando aqui, nós nada merecemos receber do Senhor, mas ele nos concede esse maravilhoso privilégio de anunciar o seu precioso nome. Tem muitas pessoas que falam o nome de Jesus, mas não em nome de Jesus. Nós temos o privilégio de falar em nome de Jesus. É graça. Tudo bem? Então olha só. Aquele cujo nome é adorado pelos anjos, né, como diz Hebreus, capítulo 1, verso 6. Cuja glória, ela cobre o universo. Isaías, capítulo 6, verso 1 e 2. Não é? Nos concede a graça maravilhosa de anunciá-lo. Os anjos o louvam perpetuamente, 24 horas, sem parar. Seria essa a melhor colocação? A glória dele enche toda a terra. E você é pecador e eu pecador, o privilégio de anunciar ele. Falei, ele é maior que eu. Eu estou aqui e passo amanhã. Ele não passa. Ele é eterno. Percebe? Que privilégio, irmãos. Que glória para nós, que graça, seres humanos falhos como nós, podermos falar sobre Jesus, um Rei divino, o nosso Salvador, Senhor e Mestre, aquele que de fato verteu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Que privilégio é falar sobre ele. É ou não é privilégio? Pois bem, terceiro e último. A terceira declaração de João Batista, com base nesse texto que nós lemos aqui, é que Cristo Jesus é que, na verdade, quem insere a pessoa no seu corpo universal. É Cristo Jesus que insere a pessoa no seu corpo universal. Não é uma denominação, não é uma fala de alguém, não é um sistema. É Cristo Jesus quem insere a pessoa no corpo universal. Corpo universal, povo de Deus, se você quiser entender dessa forma, não é? Os filhos de Deus, os escolhidos de Deus. Olha o verso 8 para a gente finalizar aqui nesse terceiro ponto. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com quê? Bom, eu faço isso daqui que vocês veem. Batizo com água. Vocês aqui, Igreja do Carrão, me veem às vezes batizando pessoas aqui à frente. Eu batizo com a água, mas o lavar regenerador é o Espírito Santo. Percebe ou não? A gente faz o aspecto externo. O interno quem faz é o Espírito Santo. João Batista está falando isso, é Cristo. Olha, eu estou anunciando a vocês que ele está entre vocês, que ele viria para aquela turma ali que estava naquele momento, para nós já veio, claro, para que vocês o conheçam, para que vocês o anunciem. Eu estou dizendo a vocês que eu sou menor do que ele, vocês também são menores do que ele é maior do que tudo, e eu estou dizendo a vocês que é ele, na verdade, quem insere as pessoas no seu corpo universal. É ele que acrescenta ao seu povo. João declara aqui que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Não é o João que batiza com o Espírito Santo. Não é pastor A, B ou C que batiza com o Espírito Santo. Não é a ordem carismática de alguma igreja católica que batiza a pessoa com o Espírito Santo. Absolutamente não. Não sou eu que me auto-batizo com o Espírito Santo. Absolutamente não. João Batista declara aqui que é Jesus quem insere as pessoas no seu corpo universal, batizando-as com o Espírito Santo. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo aqui incorpora a pessoa na igreja de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não incorpora as pessoas à igreja presbiteriana, não incorpora as pessoas à igreja batista, não incorpora as pessoas à Assembleia de Deus, não incorpora as pessoas a qualquer outra igreja genuinamente cristã. Não. Incorpora a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Todos aqueles santos, salvos, eleitos, escolhidos de todos os tempos, de todas as épocas, pela qual quis Cristo assim salvar. É na igreja de Cristo. Agora, permita-me dizer uma coisa.
Aquele que faz parte da igreja de Cristo Jesus, naturalmente estará vinculado, não é, a um ajuntamento cultico como esse. Naturalmente. A igreja militante, vamos colocar assim, naturalmente. Agora, nem todos os que fazem parte de uma igreja como esta, eu não estou dizendo dos irmãos, entenda a minha fala, fazem parte do corpo de Cristo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tudo bem? Nós precisamos ter essa consciência. João está falando exatamente isso. É o Senhor quem incorpora as pessoas à igreja dele. Porque as escrituras afirmam isso, não sou eu. Da onde eu tirei isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Se puder colocar para nós, no verso 13. Vai aparecer para vocês ali, aí vocês tiram a conclusão de vocês. Olha o que está escrito lá. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos ou gentios, se vocês quiserem assim o chamar. Quem não era judeu era gentio. Tá certo? Quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Quem? As igrejas CNPJ ou o corpo de Cristo? Percebe ou não? Repito que eu não estou dando nenhuma base para desigrejado aqui. Eu talvez até uma hora pregue sobre isso. Não estou dando nenhuma base a respeito disso. Eu estou falando que é Cristo quem insere cada um de nós através, né, do ato do batismo com o Espírito Santo, eu já explico isso a vocês, no corpo dele. Assim sendo, o batismo com o Espírito Santo, quero deixar muito claro isso, já disse isso aqui algumas vezes, não é uma segunda bênção posterior à conversão. Nenhum texto bíblico fala a respeito disso. Olha, é uma segunda, terceira, quarta, 10ª bênção. Fala-se que o batismo com o Espírito Santo, em toda a Escritura, naquilo que nós vemos, ele se dá no momento da sua regeneração. Você que estava morto em delito e pecado, foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus, é aí então que o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. Esse é o batismo com o Espírito Santo, que a Bíblia se refere. Pelo menos essa Bíblia. Ela se refere. É iniciação. Você que não fazia parte da família de Deus, agora faz parte da família de Deus, entrando pela porta que é Cristo Jesus. O mundão aí afora, os ímpios, eles não têm o Espírito Santo habitando neles. Quando eles são convertidos pelo próprio Cristo, são regenerados antes, é aí então que o Espírito Santo passa a habitar neles. Tem diferença entre ser cheio do Espírito Santo. São coisas distintas. As pessoas confundem isso. Veja, não é uma segunda bênção posterior à conversão, mas acontece simultânea à conversão. Aliás, ele é o próprio selo, diz Efésios. Ele é o próprio penhor, sem a qual, se nós não tivermos o Espírito Santo habitando em nós, para onde é que nós vamos? Que caminho nós seguiremos e tomaremos? Olha, mas a evidência do batismo com o Espírito Santo é XYZ. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o fruto do Espírito. Adianta você falar um monte de coisa aqui, socar sua esposa em casa? Adianta você falar um monte de coisa aqui, defraudar um monte de gente por aí fora? Adianta você falar um monte de coisa aqui, ininteligível, e aí caluniar o irmão que está do seu lado? O batismo com o Espírito Santo é a habitação do Espírito Santo em nós. Ele produz o fruto. Em nenhum outro lugar bíblico está escrito o contrário disso. Nenhum. Buscar ser pleno no Senhor todos os dias em oração. Consagração. Meditação nas Escrituras Sagradas. O profeta falou que o batismo com o Espírito Santo seria Deus salvando o seu povo. Você quer ver? Mateus capítulo 3, verso 11 e 12. Olha o que está escrito lá. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o quê? Com o que ele vai batizar, irmãos? E aí a gente vai sair dando cambalhota, é assim? Está escrito aí? Em nenhum momento está escrito isso. Em nenhuma passagem bíblica. Com o Espírito Santo, tem um E aí. Se nós formos tratar no sentido da língua portuguesa, tem um E aí, né?
e com fogo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Creio que vocês também. Creio que vocês também. Tá certo? Isso não cabe a mim. Creio que vocês também. Com fogo, aí já é uma outra história. Aí já é uma outra história. Pois bem, não sou digno de levar, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o resto do texto, é só ler. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Espírito Santo, fogo. Eu não estou dizendo com isso que não há a simbologia do Espírito Santo em outros textos. Este texto é condenação, o fogo. Em outros textos é um fogo refinador, purificador. Tá certo? Neste texto é juízo. Esse texto claramente é juízo. Embora eu não goste, minha Bíblia, eu tenho Bíblias de estudo, não tenho nenhum problema com isso. Minha Bíblia é assim, ó, é só escrito desse jeito. Se utiliza recurso, não tem nenhum problema a respeito disso. O que nós devemos tomar é muito cuidado com as Bíblias de estudo, algumas delas, não todas, porque às vezes é pensamento da cabeça do camarada que está colocando a nota do rodapé. Bíblia de estudo com base na finança. Poxa, o cara tira até do versículo, Jesus chorou. A lágrima da esquerda é o dízimo, a da direita, né, é a oferta alçada. Os caras inventam coisa. Percebe? Nós temos que tomar cuidado com o que nós lemos. Mas, na Bíblia de estudo pentecostal, vocês já têm? Tem alguém que tem essa Bíblia aí? Bíblia de estudo pentecostal. Dá uma lidinha nesse texto lá na nota de rodapé depois para você ver. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa. Com fogo é outra. Bíblia de estudo pentecostal. Tudo bem? Olha que interessante. João vai fazer uma revelação sobre 2 tipos de batismo. Batismo com o Espírito Santo. É a incorporação do povo de Deus na igreja salva. E algumas lições a respeito disso. É um ato da graça de Deus. Não é outra coisa senão um ato da graça de Deus. É o próprio Deus aqui que age limpando, incorporando pessoas ao seu povo. Pode ser visto isso no início, inclusive, do versículo 12. A sua pá, ele a tem na mão. Deus aqui, irmãos, é quem convence os pecadores pela ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, levando-os pelo Espírito a confessar Jesus como Senhor. Eu não estou falando de dons espirituais, eu estou falando de batismo. Dons espirituais é uma outra coisa. Tudo bem? É outra coisa diferente. Eu não posso atrelar a uma evidência do batismo com um dom espiritual, nem é isso que está dizendo. Tem muitos, inclusive, que vão chegar no dia e falar, Jesus, mas no teu nome eu fazia isso, no teu nome eu fazia aquilo. Tinha dons. Jesus vai falar, mas eu não sei nem quem vocês são. Não são dele. Não estavam incorporados na igreja dele. Percebe ou não? São coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. Olha só. Deus é quem convence os pecadores pelo Espírito Santo. É Deus quem leva os pecadores, pela ação do Espírito Santo, a confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória do Deus Pai. É pela ação do Espírito Santo, nesse batismo, que ele acrescenta essas pessoas à igreja. Veja, é a purificação para o povo de Deus. Vemos isso na continuação da passagem. A sua pá ele a tem na mão. E fará o quê? Limpará completamente a sua eira. Está escrito, ele vai limpar, irmãos. Limpar. E olha só, ou seja, quando você crê em Jesus, pela ação da fé que ele mesmo insere em você, porque antes o Espírito Santo lhe convenceu, agora você recebe o Espírito Santo de Deus habitando em você, e ele lhe purifica no processo de santificação ao longo da sua vida inteira, até o dia da glorificação, onde você não terá mais pecados no seu corpo. O texto é claro, não há o que inventar aqui, viu? É só leitura básica. Não há o que inventar. Não há interpretações, malabarismo. É claro o texto, é só ler. A salvação é eterna aos que pertencem a Cristo Jesus. Nós examinamos essa verdade nesse trecho aqui, ó. Recolherá o seu trigo no celeiro. Tem joio e tem trigo. O trigo, os que produzem frutos dignos de arrependimento, será recolhido para o celeiro. O celeiro é dele, está fazendo uma analogia aos céus de glória.
Os que não produzem fruto digno de arrependimento, eles serão lançados no fogo inextinguível, que eu acho que você já sabe o que é. O fogo que não se apaga, o tormento eterno. Batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Batismo com fogo. O que é isso senão o derramar da ira de Deus sobre os ímpios? Nesse texto. O juízo do Senhor sobre aqueles que rejeitam seu Filho Jesus. E aí você tem algumas características aqui. Esse fogo é um lugar onde é inextinguível, né? Ele diz lá, mas queimará a palha no fogo inextinguível. É um lugar de tormento eterno, não é? O diabo aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 10, em especial verso 10, em especial verso 15, esse 20 também trata de outras questões, mas o verso 10 e o verso 15 fala, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. O verso 15 de Apocalipse 20. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, e se alguém não foi batizado com o Espírito Santo, e se alguém não tem o selo, o penhor, que é o Espírito Santo em si, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem vai para o céu, ou novo céu, nova terra, como você queira chamar, estado eterno com Cristo, terá felicidade eterna. Mas quem foi, ou quem vai ao inferno, lago de fogo, terá um tormento eterno. A única maneira do ser humano se livrar da condenação futura, desse derramar da ira de Deus, é recebendo Jesus como seu Senhor, Salvador e Mestre, é se arrependendo, é confessando, é falando a respeito dele. Batismo com o Espírito Santo e com fogo são distintos. Verso 11 e 12. Um indica salvação, outro indica condenação. Lembre-se do cenário. João estava batizando com água para arrependimento, e aí tinha duas classes de pessoas. Uma que de fato se arrependia, e falava e confessava os pecados, e eram batizados ali também, mas recebiam por Cristo Jesus o batismo com o Espírito Santo, iniciação, habitação, garantia de estar com Ele eternamente, e outro grupo que estava falando, não, a gente também, nós somos filhos de Abraão, eu nasci aqui na igreja, eu isso, eu aquilo, mas que não demonstravam frutos de arrependimento, que eram raças de víbora, como o próprio João Batista estava dizendo. A vocês, ele estava dizendo, está reservado o fogo eterno. Se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, o machado já está posto na raiz. Vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. São batismos distintos. Era isso que ele estava dizendo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Somos batizados com o Espírito Santo ou não? Eu sou batizado com o Espírito Santo. Com fogo aí é para outro, aí eu deixo para outro. Tudo bem? Nesse texto está dizendo isso. Neste texto está dizendo isso. Basta uma leitura simples. Finalizo. Relembre aqui. Ele anunciou, irmãos, que Cristo estava próximo de vir. Está lembrado? Primeira declaração dele. Cristo estava próximo de vir. Assim, então, ele pregou arrependimento para mudança de vida, não é? Para as pessoas que quisessem recebê-lo. Não era João Batista que pegava no braço das pessoas, chacoalhava, muda de vida. Não, ele pregava. O mudar de vida é uma outra coisa que não está condicionando a gente. Eu não mudo ninguém. Eu não mudo ninguém. Eu não mudo fulano A, B ou C. Eu prego essa mensagem que pode chegar aos seus ouvidos. Agora, do ouvido ao coração, quem leva é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? Nós estamos ainda hoje anunciando que homens e mulheres precisam de arrependimento, precisam experimentar uma transformação espiritual, pois Cristo está próximo de retornar e buscar a sua igreja. É essa a mensagem. Nós devemos estar preparados para sermos recebidos por Ele. Segundo, Ele anunciou que Cristo é superior a todos os que pregam sobre Ele. Se você prega sobre Jesus, o nome de Jesus deve ser levado e exaltado, e não o seu, irmãos. Não é o meu. Que ele cresça e eu... Essa fala aqui é desse camarada aqui, viu? Que ele cresça e eu diminua. O nome que deve ser falado é o de Cristo e não o nosso. Quando o meu nome ele aparece querendo, suplantar o nome de Cristo, o nome disso é idolatria. Já é um ídolo do coração. O orgulho. Quando eu penso que o meu nome tem que sobressair e o de Cristo não, eu uso Cristo como um ferramentário, uma tabela para me autopromover, aí já é ídolo do coração, já está pecando. Está pecando. É o nome de Cristo que tem que aparecer.
Graças a Deus pelo trabalho dos irmãos, pelo trabalho que é desenvolvido, sim, o reconhecimento não é nenhum problema, dá honra a quem tem honra. Nenhum problema quanto a isso. Mas na verdade quem deve ser glorificado é Cristo. Percebe? Jesus é superior a todos nós. Nunca queira ou ache, né? Achar, né? Porque ninguém vai conseguir fazer isso. Querer tomar a glória de Deus para si aqui, você vai cometer idolatria. Você lembra do só lhe deu glória? Somente a Deus a glória? É isso. Não pense, irmãos, que a gente vai... eu fiz isso, eu aquilo outro. Pô, mas e daí? É para a glória de Deus? Amém, não preciso nem falar isso. Se eu tenho que dizer quem eu sou, eu digo isso sempre. Então eu não sou. Se eu preciso falar quem eu não sou. Eu não sou nada. Eu não sou digno nem de tocar nas sandálias dos pés, de desatar aquilo, nem você, nem eu, nem ninguém. É Ele que deve sobressair, Cristo. Terceiro e último. Ele declarou que Jesus é quem derrama o Espírito Santo sobre os seus, né? Sobre a igreja. Batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção após conversão. Tem um equívoco nisso. Inclusive atrelando aos dons, né? É um grande erro. A evidência física do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Eu acredito no falar em línguas. Vocês sabiam disso ou não? Sim ou não? Eu acredito. Do jeito bíblico. De como está escrito na Bíblia Sagrada. O batismo com o Espírito Santo é evidenciado por falar em línguas, ou a evidência do falar em línguas é que remete ao batismo com o Espírito Santo. E o mudo? Como é que faz com o mudo? Libras estranhas? Eu estou condicionando o poder de Deus? Isso é grave, irmãos. Não é isso que a Bíblia fala para nós. Eu creio nos dons. Vocês creem nos dons? Do jeito bíblico. Eu creio. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, batismo com fogo é outra coisa. Um se refere à purificação contínua no processo de santificação, um se refere ao fato de nós fazermos parte da família de Deus, se refere ao fato de nós sermos salvos, se refere ao fato de nós termos o selo e o penhor, e o outro é condenação. O machado já está posto na raiz. A maneira de se livrar desse lugar de tormento é recebendo Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Senhor e Mestre. Como é que faz isso? Ele que insere a fé em nós. Nem isso você consegue fazer. Nem isso você consegue fazer. O próprio Cristo disse assim, ó, finalizo aqui. Sem mim, nada podeis fazer. Não pense que você levantou pela manhã, eu dei um passo até Jesus, no sentido salvífico. Eu que fui até Jesus. Você foi para lugar nenhum, irmãos. Você fez isso porque antes ele te levantou e te vivificou. E isso é graça, o nome disso é graça, você sabia? Graças a Ele é que nós estamos vivos espiritualmente e aqui louvando e bendizendo o santo nome dEle. Não há outro motivo, irmãos. Não há outro aspecto para nós não termos declarações como essas que João Batista aqui condicionou. Ele está claramente falando. Olha, eu estou dizendo, reforçando a cabeça de vocês, Cristo está entre nós. Você o conhece de fato? Se não, corra para conhecê-lo. A palavra está sendo pregada. Anuncie-o. Segundo, ele é maior do que você. Ele não está com um chapeuzinho de um fast food ao seu serviço. É você que está a serviço dele. É o contrário. Você é súdito no reino, você é servo. Terceiro, não confunda as coisas. Não é você que coloca as pessoas no corpo de Cristo, simplesmente porque elas passaram por um batismo em águas. Às vezes, nem isso. Nós nos alegramos sim, porque é uma ordenança do Senhor. Agora, todos os que são batizados em águas fazem parte do reino de Deus? Vocês acham mesmo? Todos os que participam de uma ceia, não estou falando aqui, cristianismo como um todo, eles são salvos só porque participaram da ceia? Nós temos exemplos bíblicos que não. Tá certo? Remeta o seu coração ao que a palavra diz, não ao que achismos infundados diz. E enquanto aqui estivermos, irmãos, nós vamos ensinar a Bíblia aí de fato como ela é. Não é como uma interpretação minha, do fulano, do Beltrano. Bíblia, como ela é. Leia os textos originais. Estava falando isso mesmo? Seja crítico nesse sentido. João Batista estava falando disso mesmo? Não está isolado não? Um versinho aí, distorsivo, alguma coisa? Texto sem contexto é pretexto. Sabe para quê? Para heresia.
Irmãos, que sejamos nós cativos a essas declarações e tantas outras, em vários outros textos que poderíamos aqui utilizar. Que Deus nos ajude para nós não cairmos no ostracismo espiritual. Que o Senhor nos fortaleça todo dia para que nós possamos caminhar, porque sem a mão do Senhor, nós absolutamente estaremos fadados ao fracasso, consequentemente à perdição eterna. Amém? Vamos orar ao Senhor.